Jamais me esquecerei daquela noite. A mesa estava cheia. Todos reunidos para comemorar a suposta promoção do meu filho Ethan na empresa. As taças de vinho brilhavam sob a luz da sala de jantar. Os pratos fumegavam com comida recém-servida, e o ar se enchia de risos. Mas eu, sentada na cabeceira da mesa, mal havia tocado no meu prato, pois sabia que algo estava prestes a explodir. E explodiu. Chloe, minha nora, levantou-se com uma taça na mão. Usava um vestido cor de champanhe que parecia gritar o quanto ela havia gasto nele. Seu sorriso era cortante, como se fosse dizer algo engraçado, mas o que saiu de sua boca não foi uma piada. Foi uma facada. Quero fazer um brinde, disse ela, olhando diretamente para mim. Ao meu marido, Ethan, o novo diretor de operações da Consolidated Manufacturing, e também a Eleanor. Ela fez uma pausa dramática. A causa beneficente da família. Um silêncio sepulcral se instalou. Todos à mesa pararam de se mexer. Os olhos da minha irmã Carol se arregalaram. Os primos de Ethan trocaram olhares desconfortáveis, mas Chloe continuou sorrindo. Sim, sim, digo isso com carinho, prosseguiu, circulando a mesa como se fosse dona do lugar. Mas é a verdade. Eleanor vive com uma aposentadoria miserável. Ela não tem carro. Não possui imóveis. Mal consegue pagar o aluguel. Enquanto isso, minha mãe, Bárbara, ganha 10 vezes mais do que essa mulher ganhou em toda a vida. Senti algo se quebrar dentro de mim. Não era a primeira vez que Chloe me humilhava. Mas fazer isso daquele jeito, na frente de toda a família, na minha cara, ultrapassou todos os limites. Olhei para Ethan, meu filho, o homem que criei sozinha, trabalhando em 2 turnos, sacrificando tudo. Esperava que ele dissesse algo que a impedisse, que me defendesse. Mas Ethan apenas baixou o olhar para o prato como se os legumes fossem, de repente, a coisa mais fascinante do mundo. Covarde. Chloe não tinha terminado. Ela se inclinou sobre a mesa, apoiando-se nas mãos, olhando para mim com uma mistura de fingida pena e verdadeiro desprezo. Sabe qual é o seu problema, Eleanor? Você nunca soube aproveitar as oportunidades. Passou a vida inteira trabalhando como secretária em empresas pequenas. E agora olha só para você. Uma velha aposentada vivendo de migalhas. Alguém tossiu desconfortavelmente. Outra pessoa desviou o olhar, mas ninguém falou. Ninguém me defendeu. Cerrei os punhos debaixo da mesa. Senti o sangue ferver nas minhas veias, mas mantive o rosto sereno. Eu não lhes daria o prazer de me ver chorar. Eu não lhes daria o prazer de me ver gritar. Porque havia algo que eles não sabiam, algo que ninguém naquela mesa sabia. E naquele momento, enquanto Chloe continuava rindo e Ethan evitava meu olhar, tomei uma decisão. Isso não ia continuar assim. Ah, não seja assim, disse Chloe, voltando para sua cadeira com uma risada. Só estou dizendo a verdade. Além disso, Eleanor sabe que a amamos. Certo, sogra? Ela me mandou um beijo falso. Quase vomitei. Ethan finalmente olhou para cima, mas não para mim. Olhou para Chloe com um sorriso bobo, como se tivesse orgulho dela, como se humilhar a própria mãe fosse algo admirável. Então ele falou, e suas palavras foram piores que as dela. Minha mãe sempre foi modesta, disse ele num tom que tentava soar diplomático, mas só soou condescendente. Ela nunca teve grandes ambições. Se contentou com pouco, e tudo bem. Nem todos nós podemos ser bem-sucedidos. Bem-sucedidos. A palavra ecoou na minha cabeça como um tapa. Esse garoto que eu sustentei até os 25 anos porque ele não conseguia emprego. Esse homem que eu consegui contratar na Consolidated Manufacturing porque eu mesma fiz uma ligação. Mas eles não sabiam disso. E naquele momento, decidi que eles não saberiam. Ainda não. Porque a vingança, a verdadeira vingança, não se serve quente. Ela se serve fria. Calculada. Perfeita. Então eu apenas sorri. Um sorriso pequeno e calmo que pareceu confundir Chloe por um segundo. Você tem razão, eu disse em voz baixa. Sou apenas uma velha aposentada, insignificante, impotente. Levantei-me lentamente, dobrando o guardanapo com cuidado. Bom jantar.
Estou indo embora. Saí daquela casa de cabeça erguida. Ouvi Chloe rir atrás de mim, comentando como eu era sensível demais. Ouvi Ethan murmurar uma desculpa esfarrapada, mas não olhei para trás. Porque eu já estava planejando. Já estava pensando. Já estava preparando o momento em que toda aquela arrogância desmoronaria como um castelo de cartas. E esse momento chegaria em breve, muito em breve. Caminhei até o ponto de ônibus sob a garoa fina daquela noite. Meu casaco velho mal me protegia do frio. Meus sapatos gastos faziam barulho no asfalto molhado. Qualquer um que me visse pensaria exatamente o que Chloe havia dito. Uma pobre velha sem nada, sem ninguém, invisível. E essa era exatamente a imagem que eu havia cultivado por anos, por razões que nem Ethan nem Chloe conseguiam imaginar. Entrei no ônibus e sentei-me à janela. Olhei para o meu reflexo no vidro embaçado. 67 anos, rugas profundas ao redor dos olhos, mãos ásperas de tanto trabalho. Mas por trás daqueles olhos cansados havia algo que eles nunca viram. Força. Inteligência. E um segredo que mudaria tudo. Porque eu não era quem eles pensavam que eu fosse. Nunca fui. E havia chegado a hora de descobrirem. O ônibus avançava lentamente pelas ruas molhadas. Fechei os olhos e respirei fundo. Em minha mente, eu já traçava cada passo, cada movimento, cada palavra que diria quando chegasse a hora. Chloe havia cometido um erro fatal naquela noite. Ela me subestimou. E neste mundo, subestimar alguém pode custar tudo. Absolutamente tudo. Quando cheguei ao meu pequeno apartamento, acendi a luz da sala. Tudo era simples. Móveis antigos, paredes nuas, uma cozinha estreita, exatamente o que se esperaria de alguém como eu. Mas na gaveta debaixo da minha escrivaninha, trancada, havia um envelope. E dentro daquele envelope havia documentos que valiam mais do que tudo que Chloe e Ethan tinham juntos. Muito mais. Eu não o abri naquela noite. Não era necessário. Eu sabia cada palavra de cor, cada número, cada detalhe legal. Porque aqueles documentos tinham sido a minha vida por 40 anos. Meu segredo, meu poder silencioso. E agora, graças à arrogância da minha nora e à covardia do meu filho, esse poder estava prestes a ser revelado. Mas ainda não. Primeiro, eu precisava me preparar. Primeiro, eu precisava garantir que, quando o martelo caísse, não haveria escapatória. Fiz uma xícara de chá e sentei na minha poltrona gasta. Lá fora, a chuva batia na janela em um ritmo constante. E eu sorri, um sorriso verdadeiro desta vez, porque eles ainda não sabiam com quem tinham se metido, mas logo descobririam. Muito em breve. Os dias seguintes foram uma tortura silenciosa. Chloe não se contentou em me humilhar apenas uma vez. Não, aquele jantar foi só o começo. Cada reunião de família se tornou um palco para seus comentários venenosos. Ah, Eleanor, aquele casaco de novo. Se quiser, posso te dar um dos meus velhos, ela dizia com aquela voz melosa que usava para disfarçar sua crueldade. Ou pior ainda, sogra, precisa de dinheiro para o supermercado? Eu e o Ethan ganhamos tanto que podemos te ajudar. E Ethan, meu próprio filho, apenas balançava a cabeça como um cãozinho adestrado. O que mais me magoava não era Chloe. Era ele. Era ver o menino que eu criei, aquele a quem ensinei valores, respeito e dignidade, agora ali, deixando a esposa me pisotear. Pior ainda, ele participava. Na festa de aniversário da minha irmã Carol, Ethan disse a todos que era o diretor de operações da Consolidated Manufacturing. Mentiu descaradamente. Administro um orçamento anual de 3 milhões de dólares, disse ele, estufando o peito. Tenho 50 pessoas sob minha responsabilidade. Todos o parabenizaram. O admiraram. E eu, sentada num canto com um prato de papel nas mãos, apenas assistia. Chloe acrescentava mais mentiras. Minha mãe, Bárbara, é a diretora financeira da mesma empresa. Entre ela, Ethan e eu, praticamente administramos tudo. Ela riu, ajeitando o cabelo com um gesto calculado. Aliás, ontem tivemos que tomar decisões importantes sobre demissões. É muita responsabilidade. As pessoas assentiram, impressionadas. Algumas pediram conselhos.
Outras queriam saber se havia alguma vaga. E os dois continuavam tecendo sua teia de mentiras, cada vez maior, mais elaborada, mais ridícula. Mas eu sabia a verdade. Ethan não era diretor de nada. Era gerente júnior de marketing. Nem mesmo gerente titular. Júnior. Ganhava $42.000 por ano, o que não era ruim, mas definitivamente não era salário de diretor. E Chloe era gerente de vendas de nível intermediário. Competente, sim, mas nada excepcional. Bárbara, sua mãe, de fato ocupava um cargo superior como diretora financeira, mas também tinha um passado que eu conhecia muito bem, um passado que não resistiria a uma análise mais rigorosa. Todas as noites, eu voltava para o meu apartamento com o coração pesado. Eu tirava os sapatos, preparava um jantar simples e sentava perto da janela, observando a cidade. As luzes dos prédios cintilavam à distância como estrelas cadentes. E eu pensava, planejava, calculava, porque sabia que não podia agir por impulso. Um passo em falso e tudo desmoronaria. Tinha que ser perfeito. Tinha que ser definitivo. Certa tarde, enquanto limpava minha pequena cozinha, o telefone tocou. Era minha irmã, Carol. Sua voz soava preocupada. Eleanor, você está bem? Todo mundo está falando sobre o que aconteceu no jantar. Alguns estão dizendo que a Chloe passou dos limites. Respirei fundo antes de responder. Estou bem, Carol. Não se preocupe. Houve um silêncio constrangedor do outro lado da linha. É que, bem, você sabe como é a família. Muitos deles acham que o Ethan tem razão. Que você nunca foi muito ambiciosa. Que talvez seja por isso que você está onde está. Essas palavras doeram mais do que eu esperava. Não por causa da Carol, que estava apenas sendo honesta, mas porque confirmaram o que eu temia. Todos me viam exatamente como Chloe queria que me vissem. Um fracasso, um fardo, alguém digno de pena. Sabe de uma coisa, Carol? Você tem razão. Eu nunca fui ambicioso. Eu só fazia o que podia com o que tinha. Uma mentira. A maior mentira que contei em anos. Mas era necessário. Bem, se precisar de alguma coisa, me ligue, disse Carol antes de desligar. Se ela soubesse. Se ela soubesse. Não consegui dormir naquela noite. Levantei às 3 horas da manhã e fui até minha mesa. Abri a gaveta trancada. Peguei o envelope. Os documentos dentro estavam perfeitamente organizados, exatamente como eu sempre os mantinha. Escrituras de imóveis, certificados de ações, contratos, documentos legais com selos oficiais e assinaturas autenticadas. Passei os dedos sobre eles lentamente, sentindo o peso do que representavam. 40 anos da minha vida, 40 anos de sacrifício, trabalho, visão e silêncio. A Consolidated Manufacturing não era apenas uma empresa onde Ethan e Chloe trabalhavam. Era minha criação. Eu a fundei há 40 anos, quando ninguém acreditava em mim. Quando eu era uma jovem com um filho pequeno e sem marido. Quando os bancos me fechavam as portas na cara. Quando os fornecedores riam das minhas propostas. Comecei com 2 máquinas de costura industriais numa garagem alugada. Trabalhava 18 horas por dia. Costurava, vendia, entregava, cobrava, tudo sozinha. A empresa cresceu lentamente no início, depois mais rápido. Contratei funcionários. Abri uma fábrica maior. Consegui contratos com lojas de departamento. Em 10 anos, a Consolidated Manufacturing era uma das principais fabricantes têxteis da região. Mas tomei uma decisão naquela época, uma decisão que mudaria tudo. Decidi desaparecer. Não fisicamente, mas legalmente. Estruturei a empresa por meio de fundos fiduciários e representantes legais. Meu nome não constava em nenhum registro público. Ninguém sabia que eu era dona. Por quê? Por segurança, por privacidade. Porque eu tinha visto como mulheres de negócios bem-sucedidas se tornavam alvos de sequestradores, golpistas e parentes invejosos. Eu queria viver em paz. Eu queria que Ethan crescesse sem pressão, sem ser o filho do milionário, sem falsos herdeiros rondando por perto. Então, criei a fachada perfeita, a secretária aposentada com uma pensão modesta.
E funcionou por 40 anos. Funcionou perfeitamente. Até agora. Até que a arrogância da minha nora e a estupidez do meu filho tornaram essa fachada desnecessária. Porque se eles iam me tratar como lixo, se iam mentir sobre seus cargos na minha empresa, se iam me humilhar usando o sucesso que construí, então não havia mais sentido em me esconder. Não havia sentido em protegê-los da verdade. Guardei os documentos novamente. Mas desta vez, não tranquei a gaveta, porque precisaria deles em breve. Na manhã seguinte, acordei com clareza absoluta. Eu sabia exatamente o que fazer. Liguei para Javier Ruiz, meu advogado de confiança há 30 anos, o único que sabia toda a verdade. Javier, preciso agendar uma reunião extraordinária do Conselho de Administração da Consolidated Manufacturing. Houve uma pausa surpresa. Senhora Reis, depois de todos esses anos, a senhora tem certeza? Sua voz estava carregada de preocupação. Absolutamente, respondi firmemente. E quero logo, esta semana, se possível. Posso perguntar o motivo? Disse Javier cautelosamente. Assuntos internos que exigem minha atenção pessoal. E Javier, quero todos os gerentes presentes. Todos eles. Sem exceção. Ouvi-o digitando no computador. Entendido. Vou providenciar imediatamente. Mais alguma coisa? Sorri enquanto olhava pela janela. Sim, quero um relatório completo sobre as atividades de 3 funcionários, Ethan Reis, Chloe Reis e Bárbara Torres. Movimentações financeiras, avaliações de desempenho, tudo. Houve um silêncio significativo. Javier era esperto. Sabia que algo importante estava prestes a acontecer. Vou deixar pronto antes da reunião, disse-lhe finalmente. Senhora Reis, seja lá o que a senhora esteja planejando, tome cuidado. Dei uma risada seca. Não se preocupe, Javier. Só vou lembrar a algumas pessoas quem eu realmente sou. Desliguei o telefone e fiquei encarando a parede. As engrenagens estavam em movimento. Não havia mais volta. E, honestamente, eu não queria voltar atrás. Eles ainda não sabiam com quem tinham se metido, mas estavam prestes a descobrir. Os dias seguintes foram uma estranha mistura de ansiedade e determinação. Enquanto eu esperava Javier organizar tudo, a vida seguia normalmente. Ou pelo menos o que Ethan e Chloe consideravam normal. Recebi uma ligação do meu filho numa terça-feira à tarde. Mãe, vamos fazer um churrasco em casa no sábado. Apareça se quiser. O tom dele era casual, quase indiferente, como se convidar a mãe fosse uma obrigação para alguém insignificante. Estarei lá, respondi simplesmente. Do outro lado da linha, ouvi vozes. Chloe gritava algo sobre não haver cadeiras suficientes. Ethan gritou de volta para ela se virar. Ele desligou sem se despedir. No sábado, cheguei à casa deles com um recipiente de salada de batata. Era uma casa bonita num bairro de classe média alta. Nada de extraordinário, mas apresentável. Ethan a tinha comprado com um empréstimo bancário que eu sabia que ele mal conseguia pagar, mas, claro, ele dizia a todos que a tinha comprado com o dinheiro dos seus bônus de diretor. Mais mentiras. Toquei a campainha e Chloe abriu a porta. Ela estava usando um vestido de verão cor salmão e sandálias caras. Ela me olhou de cima a baixo com aquela expressão que eu conhecia tão bem. Desprezo disfarçado de educação. Ah, Eleanor, entre. Deixe isso na cozinha. Nenhum olá, nenhum abraço, nada. Entrei e encontrei a casa cheia de gente. Os colegas de trabalho de Ethan, alguns amigos de Chloe, vizinhos, todos conversando, rindo, bebendo cerveja. Fui até a cozinha e deixei minha salada no balcão. Uma das amigas de Chloe estava lá, uma mulher chamada Megan, com muita maquiagem e perfume forte. Você é a sogra? Perguntou ela com uma curiosidade mal disfarçada. Sim, sou eu. Megan sorriu com uma mistura de pena e diversão. Ah, a Chloe me falou de você. Ela disse que você é muito humilde. Humilde. Essa palavra de novo. O código educado para pobre, para fracassado, para insignificante. É verdade, respondi calmamente. Muito humilde.
Meg assentiu como se estivesse confirmando algo que já sabia. Que bom que o Ethan e a Chloe te apoiam. Nem todo mundo tem essa sorte. Eu queria rir. Me apoiar. Se ela soubesse. Se ela soubesse que cada prestação da hipoteca desta casa, cada móvel, cada vestido caro da Chloe, tudo era financiado por salários que vinham da minha empresa. Fui até o quintal, onde o Ethan estava fazendo um churrasco. Vários homens estavam reunidos ao redor dele enquanto ele contava mais uma de suas histórias inventadas. Então eu disse para o gerente geral: se não aprovarmos essa estratégia, vamos perder o contrato. E sabe o que aconteceu? Ele me ouviu. Eu salvei um negócio de $2 milhões. O homem assobiou, impressionado. Um deles deu um tapinha nas costas dele. Você é um astro do rock, Ethan. Meu filho irradiava orgulho, virando costelas na grelha como se fosse um rei em seu castelo. Aproximei-me lentamente. Olá, Ethan. Ele me olhou de soslaio. Ah, mãe, que bom que você pôde vir. Seu tom era o mesmo que você usaria para um primo distante que não vê há anos. Frio, distante. Um de seus amigos, um cara chamado Matt com uma barba por fazer, olhou para mim com curiosidade. Você é a mãe do Ethan. Ele nos disse que você está aposentada. Assenti. É verdade. Trabalhei muitos anos como secretária. Agora vivo da minha aposentadoria. Matt assentiu com uma simpatia superficial. Deve ser difícil com as aposentadorias tão baixas hoje em dia. Eu me viro, disse baixinho. Ethan mudou de assunto rapidamente, como se minha presença o incomodasse. Ele começou a falar sobre um novo projeto na empresa. Mais mentiras. Ele alegou que estava liderando uma expansão para mercados internacionais, que tinha reuniões com investidores estrangeiros, que logo seria vice-presidente. Eu apenas ouvi em silêncio, memorizando cada mentira, cada exagero, cada invenção, porque tudo aquilo seria útil muito em breve. Chloe saiu para o quintal com uma jarra de limonada. Ela parou ao lado de Ethan e passou o braço em volta da cintura dele. Querido, você contou para eles sobre a reunião de amanhã? Ethan assentiu, animado. Sim, temos uma reunião importantíssima com o conselho administrativo. Finalmente vou conhecer os verdadeiros donos da empresa. Senti algo se agitar no meu peito, uma mistura de ironia e expectativa, porque ele não fazia a menor ideia. Não tinha a mínima ideia. Os donos? Perguntou Matt, intrigado. Pensei que você já os conhecesse. Não, respondeu Ethan com um ar de importância. Os verdadeiros donos são muito reservados. Eles cuidam de tudo por meio de representantes legais. Ninguém nunca os viu, mas aparentemente eles vão aparecer esta semana pela primeira vez em anos. Algo sobre uma auditoria especial, acrescentou Chloe, animada. É a oportunidade perfeita para o Ethan brilhar. Tenho certeza de que depois dessa reunião vão oferecer a ele a vice-presidência. Eles riram juntos, imaginando seu futuro brilhante, um futuro que estava prestes a desmoronar. Eu apenas sorri, um sorriso pequeno que ninguém notou. Porque a reunião da qual falavam era a minha reunião, aquela que eu havia convocado, e eles estariam lá. Estariam sentados naquela sala quando eu entrasse. Quando eu revelasse quem eu era, quando o mundo de mentiras deles se despedaçasse bem diante de seus olhos. Mas ainda não era a hora de dizer nada. Eu ainda tinha que desempenhar meu papel. A pobre avó, a mãe insignificante, a velha aposentada. Fiquei no churrasco por mais algumas horas. Comi em silêncio num canto do quintal. Ninguém veio falar comigo, exceto por perguntas educadas. Como está o tempo? Quer mais limonada? Nada substancial. Nada real. Eu era como um móvel velho no canto, presente, mas ignorada. E tudo bem, porque logo, muito em breve, eu não seria mais invisível. Em breve, todos teriam que olhar para mim. Teriam que me ouvir. Teriam que reconhecer o que eu sempre fui. Quando saí, Ethan mal levantou a mão para se despedir. Chloe nem sequer saiu da cozinha. Caminhei até o ponto de ônibus sob o sol da tarde. Minha velha bolsa pendia do meu ombro. Meus sapatos gastos faziam o mesmo som de sempre contra a calçada. Uma senhora idosa esperando o transporte público.
Nada de especial, nada memorável. Mas dentro de mim, um fogo ardia, um fogo invisível para eles. Um fogo de justiça prestes a consumi-los. Na manhã de segunda-feira, recebi a ligação de Javier. Senhora Reis, está tudo pronto. A reunião é quarta-feira, às 10 horas da manhã. Todos os gerentes estarão presentes, incluindo Ethan, Chloe e Bárbara. Também tenho os relatórios que a senhora solicitou. Sua voz era séria. E, perguntei, embora já imaginasse a resposta. Ethan tem inflado seus relatórios de vendas. Nada ilegal, mas definitivamente antiético. Chloe tem algumas irregularidades no manuseio de comissões. E Bárbara? Ele fez uma pausa significativa. Bárbara tem problemas sérios. Que tipo de problemas? Minha voz estava fria agora. Profissional. Javier suspirou. Ela tem desviado pequenas quantias de dinheiro através de faturas superfaturadas. Não é muito. Talvez $50.000 no total nos últimos 2 anos, mas é o suficiente para uma auditoria séria. Fechei os olhos. Então, era verdade. Eles não eram apenas arrogantes. Eram corruptos. Perfeito. Eu disse finalmente, prepare toda a documentação. E Javier, quero que isso seja impecável. Sem erros, sem espaço para desculpas. Será? Ele prometeu. Senhora Reis, tem certeza de que quer fazer isso? Eles são seu filho e nora. Fiquei em silêncio por um momento. Pensei em todas as humilhações, todas as mentiras, todas as vezes em que me trataram como lixo. Precisamente porque são meu filho e nora. Preciso fazer isso. Se eu não os ensinar agora, eles nunca aprenderão. Javier não disse mais nada. Ele sabia que minha decisão estava tomada. Te vejo na quarta, então. Te vejo na quarta. Desliguei o telefone e me sentei na minha velha poltrona. Faltavam 2 dias. 48 horas até o momento que mudaria tudo. 48 horas até a verdade vir à tona. 48 horas para Ethan e Chloe descobrirem com quem realmente tinham se metido. E desta vez, não haveria volta. Desta vez, a justiça teria a palavra final. Respirei fundo e fechei os olhos. O fim estava próximo. Terça-feira foi o dia mais longo da minha vida. Cada minuto se arrastava como se o próprio tempo conspirasse para me torturar. Acordei cedo, antes do amanhecer, com o coração acelerado. Não tinha dormido bem. Passei a noite toda me revirando na cama, ensaiando mentalmente o que diria, como diria, imaginando os rostos de Ethan e Chloe quando descobrissem a verdade. Era uma mistura estranha de expectativa e algo parecido com medo. Não medo deles, mas medo do irreversível. Porque depois de amanhã, nada seria como antes. Fiz café e sentei-me junto à janela. A cidade estava apenas começando a despertar. Os primeiros raios de sol pintavam o céu de laranja e rosa. Pensei nos últimos 40 anos, em todas as decisões que tomei, em todos os sacrifícios. Lembrei-me de quando Ita era pequeno, quando eu acordava no escuro para preparar seu café da manhã antes de ir trabalhar, quando comprava sapatos novos para ele usar na escola enquanto os meus se desgastavam, quando estudava a lição de casa com ele, mesmo exausta depois de 14 horas na fábrica. Fiz tudo por amor. Cada hora extra, cada cliente difícil, cada empréstimo arriscado para expandir a empresa. Fiz tudo pensando em dar a ele um futuro melhor, para que ele tivesse oportunidades que eu nunca tive. E funcionou. Ethan se formou na faculdade. Conseguiu um bom emprego. Casou-se. Mas em algum momento, ele se esqueceu de suas origens. Esqueceu quem pagou por aquela universidade, quem fez os contatos para que ele fosse contratado, quem sempre esteve presente. E agora ele me tratava como se eu fosse um fardo, como se eu fosse uma vergonha. O telefone tocou, interrompendo meus pensamentos. Era Carol novamente. Eleanor, você está bem? Estou ligando, mas você não atende. Sua voz soava preocupada. Estou bem, Carol. Só pensando. Houve uma pausa. Ouvi dizer que vai haver uma reunião importante na Consolidated Manufacturing amanhã. Ethan está muito animado.
Ele disse que vai conhecer os verdadeiros donos. Mordi o lábio para não rir. Sim, eu ouvi isso. Carol suspirou. Espero que tudo corra bem para ele. Você sabe como ele é. Às vezes ele exagera, mas no fundo ele é um bom rapaz. Um bom rapaz. A pergunta saiu mais incisiva do que eu pretendia. Carol, um bom rapaz não deixa a esposa humilhar a mãe. Um bom rapaz não mente sobre a vida dele para impressionar estranhos. Um bom rapaz não tem vergonha de sua origem. Ouvi-a respirar fundo do outro lado da linha. Eleanor, eu sei que a Chloe passou dos limites, mas o Ethan te ama. Ele só está tentando impressioná-la. Você sabe como são os casamentos no início. Eu queria gritar para ela parar de dar desculpas para ele, mas não gritei. Você tem razão. Me desculpe. Eu só estou um pouco sensível ultimamente. Depois que desliguei, fiquei olhando para o telefone. Até a Carol, minha própria irmã, defendeu o Ethan. Todo mundo defendeu porque é assim que o mundo funciona. Os bem-sucedidos estão sempre certos. Os pobres estão sempre errados. Não importa qual seja a verdade. Não importa o que seja justiça. Só importa quem tem mais dinheiro, mais poder, mais influência. Bem, amanhã essa equação ia mudar. Amanhã, todos viriam quem realmente tinha o poder, e não seria quem eles esperavam. Passei o resto do dia me preparando. Peguei um terno do fundo do meu armário que eu não usava há anos. Era cinza pérola, elegante, mas discreto. Mandei para a lavanderia. Lustrei meus sapatos sociais, o único par bom que eu tinha. Arrumei minha pasta de couro, aquela que comprei décadas atrás, quando fechei meu primeiro grande contrato. Dentro dela, coloquei cópias de todos os documentos importantes, certificados de ações, estatuto social, demonstrações financeiras, relatórios de auditoria, tudo perfeitamente organizado em pastas com divisórias. Javier ligou à tarde para confirmar os detalhes finais. Senhora Reis, amanhã às 10 horas em ponto. A sala de conferências principal estará pronta. A equipe jurídica da empresa estará presente, juntamente com o conselho atual, os gerentes de departamento e, claro, Ethan, Chloe e Bárbara. Ele fez uma pausa. Quer que eu diga a eles quem você é? Não, respondi firmemente. Quero que seja uma surpresa. Uma surpresa completa. Javier soltou uma risada nervosa. Isso vai ser histórico. Em meus 30 anos como advogado corporativo, nunca vi nada parecido. Os relatórios estão prontos? Perguntei, mudando de assunto. Completamente. Tenho documentação de todas as irregularidades. As comissões não declaradas de Chloe totalizam aproximadamente $32.000. Os relatórios inflados de Ethan, embora não constituam fraude, mostram um claro padrão de desonestidade profissional. E Bárbara? Bem, Bárbara tem problemas sérios. $53.000 no total, desviados por meio de faturas falsas. Tenho provas irrefutáveis. Meu coração acelerou. Suficiente para demissão por justa causa. Mais do que suficiente, no caso de Bárbara, provavelmente o suficiente para uma ação judicial, se você decidir entrar com ela. Respirei fundo. Eu não queria arruinar vidas. Eu só queria justiça. Eu só queria que eles entendessem que não podiam pisotear as pessoas impunemente. Prepare tudo. Decidiremos o que fazer amanhã. Desligamos e eu fiquei sentada em silêncio. Amanhã tudo aconteceria. Amanhã. Não havia mais tempo para dúvidas. Não havia mais espaço para arrependimentos. O destino estava traçado. Naquela noite, tentei jantar, mas não tinha apetite. Fiz uma sopa leve que mal toquei. Meu estômago estava embrulhado. Não era exatamente nervosismo. Era mais a sensação de estar à beira de um precipício, pronta para pular sem saber exatamente onde iria cair. Eu sabia que estava certa. Sabia que eles mereciam isso. Mas também sabia que, depois de amanhã, meu relacionamento com Ethan nunca mais seria o mesmo. Talvez ele nunca mais falasse comigo. Talvez me odiasse para sempre. Mas então me lembrei do rosto dele durante aquele jantar.
Do silêncio covarde enquanto Chloe me destruía com palavras. Do sorriso idiota quando ela terminou. Das mentiras que ele contou depois. E a dúvida se dissipou. Porque um filho que é capaz disso não é um filho. É um estranho com o seu sangue. E se eu fosse perdê-lo de qualquer maneira, pelo menos seria nos meus próprios termos. Pelo menos estaria defendendo minha dignidade. Pelo menos estaria lhe ensinando uma lição que ele claramente precisava aprender. Fui para a cama cedo, mas não consegui dormir. Cada vez que fechava os olhos, via cenas do passado. Ethan com 5 anos chorando porque algumas crianças zombaram dele na escola. Eu abraçando, dizendo para ele nunca deixar ninguém o fazer se sentir inferior. Ethan aos 15 anos me ajudando a carregar caixas na fábrica durante as férias de verão. Ethan aos 23, se formando na faculdade, me abraçando com lágrimas nos olhos, me agradecendo por tudo. Para onde foi aquele menino? Em que momento ele se tornou esse homem que eu não reconheci? Às 3 horas da manhã, levantei. Não adiantava tentar dormir. Preparei um chá de camomila e sentei na sala escura. As luzes da cidade brilhavam suavemente pela janela. Pensei na minha mãe, que morreu há tantos anos. O que ela diria se visse isso? Ela sempre foi tão forte, tão determinada. Ela sempre me ensinou que uma mulher precisa se defender, que ninguém a respeitará se ela não se respeitar primeiro. Mãe, sussurrei na escuridão. Espero estar fazendo a coisa certa. As horas passaram lentamente. Observei o céu mudar de preto para cinza, depois para aquele rosa pálido do amanhecer. Às 6 da manhã, tomei um banho. A água quente ajudou a clarear minha mente. Vesti-me com cuidado. O terno cinza me caiu perfeitamente. Penteei o cabelo em um coque elegante. Passei um pouco de maquiagem, apenas o necessário. Pequenos brincos de pérola. Quando me olhei no espelho, quase não me reconheci. Eu não era mais a senhora idosa aposentada com roupas surradas. Eu era Eleanor Reis, empresária, fundadora, proprietária. Tomei café da manhã devagar. Torrada com geleia, mais chá. Verifiquei minha pasta pela última vez. Tudo estava em ordem. Às 9 da manhã, saí do meu apartamento, mas desta vez não peguei o ônibus. Chamei um táxi. Dei ao motorista o endereço da Consolidated Manufacturing. O motorista, um homem mais velho com bigode grisalho, olhou para mim pelo retrovisor. Indo para o parque industrial. Assenti. Sim, tenho uma reunião importante. Ele sorriu. A senhora está muito elegante. Tenho certeza de que tudo correrá bem. Se ele soubesse. Thank you, e sede simple. And as the cab moved through the city streets, e felt everything inside me calm down. There were no more doubts. There was no more fear, just absolute clarity. Today was the day. Today, the truth would come out. The taxi stopped in front of the Consolidated Manufacturing building. It was a modern four-story building with a glass and steel facade. The company logo shone in silver letters above the main entrance. I had seen it hundreds of times in photographs, in reports, in documents, but never in person. I had never set foot in this building. For 40 years, I managed everything from the shadows through phone calls, private video conferences, and meetings with Javier in his office. Today was the first time you would walk through those doors as what you really was, the owner. I paid the taxi driver and settled for a moment on the sidewalk. Employees were coming and going from the building. Some in business suits, others in production uniforms. No one gave me a second glance. I was just another older woman, invisible, irrelevant. I took a deep breath, adjusted my briefcase, and walked toward the entrance. The automatic doors opened with a soft voice. The lobby was impressive. White joyride floors, dark wood paneled walls. A large reception desk with the company logo lit up behind it. The receptionist, a young woman named Paige with perfectly styled hair, smiled at me professionally. Good morning. How can I help you? I'm here for the board of directors meeting. My name is Eleanor Reis.
The woman checked her computer, Frauensligel. I don't see you on the guest list, my. Before I could answer, Javier appeared from the elevators. Mr. Reis, right on time. He approached quickly, his briefcase in hand and a serious expression page, said to the receptionist, Mr. Reis is with me. She is today's special guest. Page nodded, confused, but let us pass Javier and walk toward the elevators. Once inside with the doors closed, he looked at me with concern. Are you sure about this? We can still cancel. We can handle all of this privately. I shook my head. No, Javier, it has to be this way. Public in front of everyone. So there are no doubts. So there are no excuses. Resigned. As you wish, but prepare yourself. It is going to be intense. The elevator climbed slowly. Second floor, third floor, fourth floor. The doors opened. The hallway was long and quiet. Grey carpet, cream-colored walls with abstract paintings, office doors on both sides with nameplates indicating names and titles. We passed one that said Ethan Reis, Junior Marketing Manager. It didn't say Director. It didn't say anything grand. Dash Junior Manager. The truth etched on a metal plate. We kept walking until we reached a set of double voting doors at the end of the hall. Main conference room, the signage. Javier stopped before opening them. Everyone is inside. The board members, the managers, the legal team. They are waiting. Ethan and Chloe? Yes, Kate. Inside. Barbara too. None of them know why they were specifically summoned. They just know it's an extraordinary meeting with the owners. Perfect. Javier pushed the doors open and we walked in. The room was enormous. A long mahogany table dominated the center, surrounded by executive letter chairs. Huge windows showed the city stretching to the horizon. And around that table, they all are 15 people in total. I recognized several from the photographers in the reports. The CEO, Gregory Stone, the head of Human Resources, the head of Production, and there on the left side were them. Ethan, my son, dressed in a black suit that probably cost him 3 months of salary, red tie, hair slicked back with gel. He looked important, confident. Next to him was Chloe in emerald green business dress and heels that click against the floor. Her makeup was perfect. Her posture was that of someone who thought she owned the world. And on the other side of the table, Barbara, a woman in her 60s, dyed brown hair, designer glasses, a serious expression, the corrupt CFO who had been selling from my company. Everyone turned when we entered. The conversation stopped. Ethan looked at me with genuine surprise. Mom, what are you doing here? His tone was somewhere between confused and annoyed, as if my presence were intrusion. Chloe looked me up and down with disbelief. Then she let out a nervous laugh. Mr. Reis, but why is she here? Barbara didn't even recognize me. To her, I was a stranger. Javier raised his hand for silence. Good morning, everyone. Thank you for coming on such short notice. I know you have many questions. Mr. Who is Gregory, the CEO, interrupted. He was a man in his 50s with graying temples. You told us we would finally meet the owners of the company. Are they coming or not? Javier smiled slightly. They are already here. There was a murmur of confusion. Everyone looked at each other. Where? Someone asked. Javier stepped aside and gestured to me. Allow me to introduce Eleanor Reis, founder and majority owner of Consolidated Manufacturing, owner of 75% of this company's shares. The silence that followed was absolute. No one moved. No one breathed. It was as if time itself had stopped. Everyone's eyes were fixed on me, some with shock, others with disbelief.
Etans motro os engine open. Literally. Chloe Red Turne Pali. Her perfect makeup code node code tade the shock on her face. Barbara Red taking off her glasses, cleaning the nervously, as if she thought she the wrong. E walks slowly to the head of the table, my footsteps echoed in the silence. E placed my briefcase on the table and opened it calmly. Good morning, he said, my voice firm and clear. As Mr. Rui said, my name is Eleanor Reis. I founded this company 40 years ago and have managed its operations ever since through legal representatives. But today, I decided to introduce myself in person for the first time. I took out a folder and slid it toward Gregory. Here are the documents proving my ownership. Stock certificates, articles of incorporation, everything duly notarized and registered. Gregory took the folder with trembling hands and began to review it, his eyes graved with every page. Ethan finally found his voice. This has to be a joke. Mom, what is going on? What is all this? He turned to look him directly in the eye. It is not a joke, Ethan. It is the truth. A truth you never bothered to find out because you are too busy inventing lies about your own life. His face went from confusion to anger. What are you talking about? Chloe shot to her feet. Wait. This can't be real, you're a retiree. You live in a tiny apartment. You hide the bus. You can't be the owner of this company. He smiled sadly. And why can't you be, Chloe? Because I don't dress like you? Because I don't show off my money? Because I chose to live with humility instead of arrogance? She fell silent, her mouth opening and closing without making a sound. He turned to everyone present. For 40 years, I built this company from scratch. I worked 18 hours a day. I sacrificed everything. My youth, my relationships, my comfort, all to create something lasting, something of value. And I succeeded. Consolidated manufacturing generates $52 million annually. It employs 300 people. It is a leader in the textile sector. But I continued, my voice turning colder. I have recently discovered some troubling things. Irregularities, dishonest, lies. I looked directly at Ethan. My own son, for example, has been telling his family and friends that he is the director of operations, that he manages million-dollar budgets, that he makes executive decisions. All false. He is a junior marketing manager. A respectable position, yes, but not what he pretends to be. Ethan sank into his chair. His face was red with shame. Some of the people present looked at him with a mixture of pity and contempt. Then he looked at Chloe. My daughter-in-law has been misappropriating sales commissions. $32 in 2 years, reporting false numbers. Taking credit for sales she didn't make. Chloe sotted up again. This team in desperation. That's not true. I never Javier intervened, sliding another folder onto the table. Here are the complete reports. Every transaction documented, every irregularity flagged. Chloe took the folder with trembling hands. Her eyes scanned the pages quickly. And with every passing second, her face grew paler. Finally, he turned to Barbara. And you, Mr. Torres, Chief Financial Officer, respected, trusted. He paused. TF. She jumped to her feet. How dare you? I have worked here for 15 years with an impeccable record. $53 e saí de coole. Diverted through fake invoices over the last 2 years. We have every transaction, every inflated invoice, every suspicious transfer. Javier placed a third folder in front of her. Barbara opened it, and when she saw the contents, she collapsed back into her chair as if her legs had given out. The silence in that room was deafening. No one dared to speak. No one dared to move.
de achistare detme, de ou de retirei, de por sap, de one who hold the bazen de vori old clots, de one who now sotod before them with all the power in the world in her hands. And in that moment, he felt something he had felt in years. It was the revenge. It was the cruel satisfaction. It was simply justice. Cold, pure, inevitable. It was the first to try to defend himself. He stood up with his hands raised as if he could stop the inevitable. Mom, please let me explain. I just never wanted them to treat you like that, he protested, his voice rising. Chloe went too far. I admit it, but I love you, Mom. I've always loved you. I walked toward him slowly. I looked him in the eyes. Those eyes he had known since he was born. If you loved me, Ethan, you would have defended me. If you loved me, you would have lied about who you are. If you loved me, you would be hearing flattering reports to get bonuses you don't deserve. He took a step back as if my words were physical blows. You just fought off yourself. I finished the sentence for him. Like always. I turned to Chloe, who was trembling in her chair. The emerald green dress that had looked so elegant minutes before now seemed like a cheap costume. Her makeup was starting to run from the tears she could hold back. Mr. Hayes, she began, her voice cracking. I didn't know. I swear I didn't know who you are. Ethan never told me. He always talked about you like. She stopped, realizing that anything she said would only dig her deeper. Like what? I pressed. Like a failure. Like someone to be ashamed of. Chloe looked down. I was just repeating what he said. I thought it was true. I thought you really were just a retired secretary. And isso te deu o direito de me tratar daquele jeito. Minha voz permaneceu calma, mas cada palavra cortava como uma faca. Zombar de mim, me humilhar na frente de toda a família, me chamar de caso de caridade. Ela soluçava abertamente agora. Me desculpe. Me desculpe mesmo. Eu fui horrível. Mas, por favor, não tire meu emprego. Eu preciso dele. Temos dívidas. A casa. A casa que você comprou com o dinheiro que ganhou da minha empresa. Eu a interrompi. Os vestidos caros que você usa, pagos com o salário da minha empresa. A vida que você ostenta, construída sobre o sucesso da minha empresa. E durante todo esse tempo, enquanto você se beneficiava do que eu construí, você me tratou como se eu não fosse nada. Chloe enterrou o rosto nas mãos. Seus ombros tremiam. Bárbara, que havia permanecido em silêncio o tempo todo, finalmente falou. Sua voz era dura, defensiva. Senhora Reis, posso explicar as irregularidades financeiras. Foram erros de contabilidade. Mal-entendidos. Nada intencional. Virei-me para ela com um olhar que a fez encolher-se na cadeira. Mal-entendidos. $53.000 não é um mal-entendido, Senhora Torres. É roubo sistemático. Durante 2 anos, a senhora se aproveitou da sua posição. Criou faturas falsas. Inflou os números. Desviou fundos. E o pior é que fez tudo isso pensando que ninguém jamais perceberia, que os donos invisíveis nunca analisariam os detalhes, acrescentou Javier, de sua posição. Temos provas suficientes para prosseguir legalmente, Senhora Torres. Aliás, já consultamos o promotor público. Bárbara ficou pálida. Não, vocês não podem fazer isso. Eu tenho família. Eu tenho uma reputação. Uma reputação construída sobre mentiras, eu disse secamente. Olhei ao redor da mesa. Gregory e os outros membros da equipe executiva ainda estavam em choque. Alguns estavam anotando. Outros apenas observavam, provavelmente aliviados por não estarem do lado errado desse confronto. Agora, continuei, voltando minha atenção para toda a sala. Convoquei esta reunião não apenas para revelar minha identidade, mas também para tomar decisões importantes sobre o futuro desta empresa.
caminhei lentamente ao redor da mesa. Por 40 anos, confiei nos gerentes e diretores desta empresa para agirem com integridade e protegerem o que construímos. Mas é evidente que alguns se esqueceram dos valores fundamentais: honestidade, respeito e responsabilidade. Parei em frente a Ethan. Com efeito imediato, Ethan Reis, você está demitido por conduta antiética. Inflar relatórios, embora não seja fraude legal, vai contra os nossos valores corporativos. Você tem 1 hora para esvaziar sua mesa e sair do prédio. Não, gritou Ethan. Você não pode fazer isso comigo. Eu sou seu filho. Olhei para ele com profunda tristeza. Precisamente porque você é meu filho. Eu deveria poder confiar em você mais do que em qualquer outra pessoa. Mas você me prova que não posso. Caminhei em direção a Chloe. Chloe Reis, você também está demitida. Com efeito imediato. Apropriação indébita de comissões é motivo para demissão por justa causa. Não haverá indenização. Não haverá carta de recomendação. Chloe começou a soluçar incontrolavelmente. Por favor, eu tenho dívidas. Não posso perder este emprego. Farei qualquer coisa. Você deveria ter pensado nisso antes de roubar, respondi sem emoção. Finalmente, parei diante de Bárbara. Senhora Torres, seu caso é mais sério. A senhora não só será demitida, como também entraremos com uma ação penal. A senhora tem o direito de contratar um advogado. Sugiro que o faça rapidamente. Bárbara cambaleou e se levantou. Isso é vingança. Vingança pessoal. Porque minha filha zombou da senhora. Balancei a cabeça. Não, senhora Torres. Isso é justiça. Se você não tivesse roubado, se não tivesse mentido, se não tivesse sido desrespeitosa, nada disso estaria acontecendo. Javier se aproximou com a papelada. As ordens de demissão estão aqui. Assinarei como representante legal da senhora Reis. A segurança os acompanhará até a saída do prédio. Como se fosse combinado, 2 seguranças entraram na sala. Ethan me olhou com uma mistura de ódio e desespero. Eu nunca vou te perdoar por isso. Suas palavras me machucaram, mas não mudei minha expressão. Você pode viver sem o meu perdão, Ethan. A questão é se você pode viver sem a sua dignidade. Os seguranças se aproximaram dos 3. Chloe chorava histericamente. Bárbara caminhava rigidamente, de cabeça erguida, mas com os olhos cheios de medo. E Ethan? Ethan apenas me encarou como se eu fosse uma estranha. Enquanto eram escoltados até a porta, Chloe se virou uma última vez. Você é uma velha cruel e má. Você não tem coração. Eu sorri tristemente. Não, Chloe. Eu só tenho uma lembrança. Uma lembrança de cada insulto, cada provocação, cada humilhação. E, ao contrário de vocês, eu tenho algo mais importante. Eu tenho dignidade. As portas se fecharam atrás deles. O silêncio voltou a preencher a sala. Todos os presentes ainda estavam em choque. Lentamente, voltei para a cabeceira da mesa e me sentei. Cruzei as mãos sobre a minha pasta e olhei para cada pessoa presente. Agora, disse com firmeza, vamos falar sobre o futuro desta empresa, porque, embora o dia de hoje tenha sido doloroso, também foi necessário, e quero garantir que a Consolidated Manufacturing continue a crescer, mas desta vez com pessoas íntegras, pessoas honestas que entendam que sucesso sem valores não é sucesso. É apenas uma ilusão que, mais cedo ou mais tarde, desmorona. Gregory assentiu lentamente. Os outros também. E, pela primeira vez em 40 anos, eu me senti completamente visível, completamente presente, completamente no controle. A reunião continuou por mais 2 horas. Conversamos sobre reestruturação, sobre novas políticas de transparência, sobre auditorias trimestrais. Gregory, o CEO, mostrou-se mais competente do que eu imaginava. Ele vinha administrando bem a empresa sem nem mesmo saber quem era o verdadeiro dono. Ofereci a ele a possibilidade de continuar no cargo com um aumento e mais autonomia. Ele aceitou agradecido, embora ainda estivesse processando o choque da revelação. Os outros gerentes também demonstraram profissionalismo. Fizeram perguntas inteligentes.
Apresentaram ideias. Adaptaram-se rapidamente à nova realidade. Quando a reunião finalmente terminou, todos saíram, exceto Javier e eu. A sala ficou em silêncio. As pastas com as evidências ainda estavam espalhadas sobre a mesa de mogno, os copos de água meio vazios, as cadeiras ligeiramente fora do lugar, tudo testemunho do que acabará de acontecer. Afundei na cadeira com um longo e profundo suspiro. Eu não tinha percebido o quão tenso eu estava. Cada músculo do meu corpo. Eu sentia uma dor aguda. Javier sentou-se ao meu lado. Como você se sente? Perguntou ele suavemente. Não sei, admiti. Vazia, triste, aliviada. Tudo ao mesmo tempo. Ele assentiu, compreensivo. Você fez a coisa certa, senhora Reis. O que aconteceu hoje foi difícil, mas necessário. Massageei as têmporas. Uma dor de cabeça começava a surgir. Eu ainda sou a mãe dele, Javier. Acabei de destruir a carreira do meu próprio filho. Que tipo de mãe faz isso? Javier olhou para mim com aqueles olhos sábios que já tinham visto tantas batalhas judiciais. Uma mãe que entende que amar alguém não significa deixar que essa pessoa a destrua. Uma mãe que sabe que as consequências ensinam o que as palavras não conseguem. Ficamos em silêncio por um momento. Então, Javier tirou outro documento da pasta. Há mais uma coisa que precisamos discutir. A mídia. Essa história vai vazar. A misteriosa dona da Consolidated Manufacturing se revelando depois de 40 anos demitindo o próprio filho. Isso vai virar notícia. Resmunguei. Não tinha pensado nisso. O que você sugere? Prepare um comunicado de imprensa. Controle a narrativa antes que os rumores saiam do controle. Posso cuidar disso, se quiser. Assenti, agradecida. Por favor, faça isso, mas mantenha a postura profissional. Não quero que isso vire um circo. Javier anotou. E Ethan, Chloe, eles vão falar com a imprensa. Vão contar a versão deles. Deixe-os falar, disse, cansada. A verdade está documentada. Os fatos não mudam só porque inventam histórias. Ele fechou o caderno. Quer que eu a leve para casa? Balancei a cabeça negativamente. Ainda não. Quero conhecer a empresa. Quero ver com meus próprios olhos o que construí. Nunca estive aqui fisicamente. Acho que devo isso a mim mesma. Javier sorriu. Claro. Gostaria que eu a acompanhasse? Não. Quero fazer isso sozinha. Saí da sala de conferências e caminhei pelos corredores do quarto andar. Escritórios dos dois lados, executivos trabalhando em computadores, telefones tocando, pessoas reunidas discutindo projetos. Ninguém me deu atenção. Eu era apenas uma senhora mais velha passando. Peguei o elevador até o terceiro andar. Recursos humanos, contabilidade, mais escritórios, mais pessoas trabalhando. Segundo andar, vendas, marketing. Vi a baia vazia do Ethan. Sua mesa ainda tinha fotografias. Uma dele e da Chloe no casamento, outra em férias na praia. Um porta-retratos com uma foto minha de anos atrás. Peguei. Era da formatura dele na faculdade. Eu estava ao lado dele, o abraçando com um sorriso enorme. Nós dois tão felizes. O que aconteceu com aquelas duas pessoas? Coloquei o porta-retratos de volta no lugar e continuei andando. Primeiro andar, a fábrica. Era diferente aqui. O barulho das máquinas de costura industriais preenchia o ar. Dezenas de trabalhadores, a maioria mulheres, operavam os equipamentos com precisão de especialistas. Rolos de tecido colorido passavam por suas mãos, transformando-se em peças de roupa. Este era o coração da empresa. Era isso que a fábrica estava sendo construída. Aproximei-me de uma das operárias. Era uma mulher na casa dos 40, com o cabelo preso em um rabo de cavalo. Com licença, disse eu, aproximando-me. Ela olhou para cima, surpresa. Sim, senhora. Há quanto tempo a senhora trabalha aqui? A mulher sorriu. 12 anos. Comecei como aprendiz e agora sou supervisora de linha. Senti um calor no peito.
A senhora gosta do seu trabalho? Adoro. É uma boa empresa. Pagam bem. Tem bons benefícios. Meus filhos puderam ir à escola graças a este emprego. Suas palavras me encheram de uma profunda satisfação. Que bom ouvir isso, disse sinceramente. Ela me olhou com curiosidade. A senhora é nova por aqui? Sorri. Algo assim. Estou apenas me familiarizando com o lugar. Bem-vinda. Saí da área de produção com lágrimas nos olhos, mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de orgulho. Porque, no fim das contas, era isso que importava. Não os títulos falsos, não os vestidos caros, não as mentiras para impressionar os outros. O que importava era que 300 famílias tinham uma renda estável graças ao que eu construí, que as crianças podiam ir à escola, que as mães podiam alimentar seus filhos. Isso era o verdadeiro sucesso. Esse era o verdadeiro legado. Voltei para o saguão principal. Paige, a recepcionista, me viu e sorriu timidamente. Ela provavelmente já sabia quem eu era. Senhora Reis, disse ela respeitosamente. Precisa de alguma coisa? Não, obrigada, Paige. Só agradeço por manter este lugar tão bonito. Ela corou. É meu trabalho, senhora. E você o faz muito bem. Saí do prédio. O sol da tarde bateu no meu rosto. Era mais tarde do que eu pensava, quase 16 horas. Passei 6 horas dentro daquele prédio. 6 horas que mudaram tudo. Caminhei em direção à rua para chamar um táxi quando meu telefone tocou. Era Carol. Claro, era Carol. As notícias correm rápido. Atendi, me preparando para o pior. Olá, Eleanor. É verdade? Sua voz era uma mistura de choque e histeria. É verdade que você é a dona da Consolidated Manufacturing? Ethan acabou de me ligar chorando. Ele disse que você o demitiu, que o humilhou na frente de todos. Respirei fundo. É verdade, Carol. É tudo verdade. Houve um silêncio. Mas por que você nunca nos contou? Por que você vivia como o quê? Como uma pessoa pobre. Completei. Porque eu queria paz, Carol. Eu queria privacidade. Queria que Ethan crescesse normalmente, sem pressão. Mas você o demitiu. Ele é seu filho. A voz dela subiu uma oitava. Eu o demiti porque ele estava reivindicando créditos que não merecia. Porque ele inflou os números. Porque ele deixou a esposa me humilhar enquanto ele ficava parado em silêncio. Minha voz estava firme agora. Eu dei tudo a ele, Carol. Tudo. E ele me retribuiu com vergonha e mentiras. Ouvi soluços do outro lado da linha. A família está dividida, Eleanor. Alguns dizem que você fez a coisa certa. Outros dizem que você é cruel. Como você pôde fazer isso com o seu próprio filho? Deixe que pensem o que quiserem, respondi, cansada. Eu sei o que fiz e por que fiz. E consigo dormir em paz com isso. Ethan diz que nunca vai te perdoar. As palavras de Carol doeram, mas eu as esperava. Eu sei. E talvez seja melhor assim. Talvez ele precise de um tempo longe de mim para entender o que fez de errado. Carol suspirou. Não sei o que dizer, Eleanor. Isso é demais, grande demais, complicado demais. Eu sei, admiti, mas já está feito. Não tem volta. E agora? Vai continuar morando nesse apartamento minúsculo? Vai continuar andando de ônibus? Sorri apesar de tudo. Não sei. Talvez sim. Talvez não. Preciso pensar sobre isso. Nos despedimos e desliguei. Um táxi parou na minha frente. Entrei e dei meu endereço. O motorista, diferente do de hoje de manhã, ligou o rádio. As notícias falavam sobre o tempo, o trânsito, a política, nada sobre mim ainda, mas logo falariam. Olhei pela janela enquanto a cidade passava. Prédios, pessoas, a vida seguindo como sempre, como se meu mundo não tivesse acabado de mudar completamente. E talvez essa fosse a lição.
Que o mundo continua girando independentemente dos nossos dramas pessoais. Que só somos importantes para nós mesmos. Que, no fim, tudo que resta é como vivemos com as nossas decisões. O táxi me deixou em frente ao meu prédio. Subi as escadas devagar. Minhas pernas protestaram. Minhas costas doíam. Abri a porta do meu apartamento e tudo estava exatamente como eu havia deixado naquela manhã. Pequeno, simples. Meu. Tirei os sapatos. Soltei o cabelo. Fiz uma xícara de chá. E sentei-me perto da janela, como já havia feito 1000 vezes antes. Mas desta vez era diferente. Desta vez eu tinha chega de segredos. Desta vez, o mundo sabia quem eu era. E, estranhamente, isso me fez sentir mais leve, como se um peso de 40 anos finalmente tivesse sido tirado dos meus ombros. Os dias seguintes foram um turbilhão. A história explodiu na mídia local. Empresária secreta revela identidade após 40 anos. Magnata têxtil demite o próprio filho por corrupção. A mulher invisível que construiu um império. As manchetes variavam, mas todas contavam versões da mesma história. Algumas me pintavam como heroína, outras como uma vilã sem coração. Eu não me importava. Aprendi há muito tempo que não se pode controlar o que as pessoas pensam de nós. Só podemos controlar quem realmente somos. Meu telefone não parava de tocar. Repórteres querendo entrevistas. Parentes distantes surgindo do nada perguntando como eu estava. Velhos conhecidos se lembrando repentinamente da nossa amizade. Ignorei quase todas as ligações. Atendi apenas as de Javier, que estava cuidando dos aspectos legais, e as de Carol, porque, apesar de tudo, ela era minha irmã. Ela vinha quase todos os dias trazendo comida, sentando-se comigo em silêncio quando as palavras não eram suficientes. Ela nem sempre concordava com o que eu fazia, mas estava lá. Era isso que importava. Uma semana depois do incidente, recebi uma carta. Não tinha remetente, mas reconheci a caligrafia imediatamente. Era do Ethan. Com as mãos trêmulas, abri. Mãe, começava. Não sei por onde começar. Estou com raiva. Estou envergonhado. Estou confuso. Você tirou tudo de mim. Meu emprego, minha reputação, minha dignidade. As pessoas me olham diferente agora, algumas com pena, outras com desprezo. A Chloe me culpa por tudo. Ela diz que a culpa de ela ter perdido o emprego é minha. Ela diz que nunca deveríamos ter nos casado. Nosso relacionamento está destruído. Continuei lendo. Mas essa não é a pior parte. A pior parte é que, quando penso em tudo o que aconteceu, não consigo deixar de me perguntar se você estava certa. Se me tornei alguém que não reconheço, alguém que mente. Que se vangloria. Que permite que outros humilhem a própria mãe. Não sei quando isso aconteceu. Não sei em que momento deixei de ser o filho que você criou, mas aconteceu. E agora não sei como consertar isso. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Não espero seu perdão. Não o mereço. Só queria que você soubesse que sinto muito. Sinto muito por ter te decepcionado. Sinto muito por ter te envergonhado. Sinto muito por não ter sido o filho que você merecia, Ethan. Dobrei a carta lentamente. Meu coração era um turbilhão de emoções. Uma parte de mim queria correr até ele, abraçá-lo, dizer que tudo ficaria bem. Mas a outra parte, a parte que havia sido humilhada e pisoteada, me lembrava por que eu fiz o que fiz. Porque amor sem limites não é amor, é conivência. E eu não podia compactuar com sua autodestruição. Guardei a carta na gaveta da minha escrivaninha. Não respondi. Ainda não. Primeiro, ele precisava aprender a conviver com as consequências. Precisava chegar ao fundo do poço para poder se reconstruir. As semanas se passaram. A atenção da mídia foi diminuindo gradualmente. Outras histórias tomaram o meu lugar nas manchetes. A vida seguiu em frente. Comecei a ir à empresa regularmente. No início, causava alvoroço cada vez que eu aparecia. Os funcionários me olhavam com uma mistura de respeito e curiosidade.
Mas, com o tempo, se acostumaram comigo. Tornei-me parte do cotidiano. A senhora Reis, que percorria os corredores da fábrica, que se sentava na sala de descanso com os outros funcionários, também fazia parte do ambiente. Trabalhadores, que perguntavam sobre suas famílias, que ouviam suas preocupações. Implementamos mudanças importantes. Aumentamos os salários. Melhoramos os benefícios. Criamos programas de treinamento. A empresa não apenas sobreviveu ao escândalo. Ela prosperou. Os funcionários trabalhavam com mais motivação, sabendo que a dona não era uma corporação fria, mas uma mulher que entendia o valor do trabalho honesto. As vendas aumentaram, os clientes confiaram mais em nós e eu finalmente pude ver com meus próprios olhos o fruto de 40 anos de esforço. Não eram apenas números em relatórios. Eram pessoas reais com vidas reais que estavam melhorando por causa das decisões que tomei. Um dia, 3 meses após a revelação, eu estava no meu novo escritório. Eu havia decidido me estabelecer permanentemente na empresa. O escritório era espaçoso, mas não opulento. Uma mesa de madeira simples, uma grande janela com vista para a cidade, fotografias da fábrica em seus primeiros dias penduradas nas paredes. Eu estava revisando alguns contratos quando o pai ligou da recepção. Senhora Reis, tem alguém aqui que quer falar com a senhora. Ela disse que é urgente. Quem é? Perguntei. Houve uma pausa. Chloe Reis. Meu coração disparou. Eu não vi a Chloe desde aquele dia. Mande-a subir. Minutos depois, a porta se abriu. E eu quase não a reconheci. A mulher arrogante de vestido verde esmeralda havia sumido. Em seu lugar, estava uma pessoa magra, sem maquiagem, com olheiras profundas, cabelo despenteado e roupas simples e amassadas. Ela parecia anos mais velha. Senhora Reis, disse ela com a voz rouca. Obrigada por me receber. Fiz um gesto indicando uma cadeira. Ela se sentou lentamente, como se cada movimento doesse. Do que precisa, Chloe? Ela respirou fundo. Vim me desculpar. Sei que não tenho esse direito. Sei que provavelmente você me odeia, mas precisava lhe dizer pessoalmente. Fui horrível com você. Cruel, arrogante. Disse coisas imperdoáveis. Eu fiz coisas imperdoáveis. Seus olhos se encheram de lágrimas. E agora estou pagando por isso. Ethan e eu nos separamos. Não consigo encontrar emprego porque ninguém quer contratar alguém que foi demitido por roubo. Tive que vender a casa. Estou morando com a minha mãe, que também não consegue emprego por motivos óbvios. Minha vida desmoronou completamente. E você está aqui para pedir pena? Perguntei sem demonstrar emoção. Não, ela respondeu rapidamente. Não estou aqui para pedir nada, apenas para dizer que sinto muito, que você estava certo, que você merecia respeito, que eu nunca deveria ter te tratado daquele jeito. Ela enxugou as lágrimas com as costas da mão. Eu cresci na pobreza, sabe? Minha família nunca teve nada. Quando consegui este emprego, quando comecei a ganhar bem, fiquei louca. Eu queria ter tudo que nunca tive. Eu queria ser alguém importante. E nesse processo, eu me transformei em um monstro. Isso não justifica o que você fez, eu disse firmemente. Eu sei, ela admitiu. Não estou justificando nada. Só estou tentando explicar. E talvez, só talvez, aprender com isso. Ficamos em silêncio por um momento. Olhei para aquela mulher destruída à minha frente. Uma parte de mim sentiu satisfação ao ver o quão longe ela havia caído. Mas outra parte, uma parte maior, sentia apenas tristeza. Tristeza pelo desperdício, pelas oportunidades perdidas, por como a arrogância destrói as pessoas de dentro para fora. O que você vai fazer agora? Perguntei finalmente. Ela deu de ombros. Procurar emprego. Qualquer emprego. Reconstruir minha vida do zero. Aprender a verdadeira humildade, não a falsa. E o Ethan, a menção do nome dele fez algo se contrair no meu peito. Chloe suspirou. Ele também está passando por dificuldades. Conseguiu um emprego em uma empresa pequena. Ganha uma fração do que ganhava antes.
Mora em um apartamento minúsculo, mas acho que está fazendo bem a ele. Isso está forçando ele a crescer, a amadurecer. Ele ainda está bravo comigo? Não pude deixar de perguntar. Ela balançou a cabeça. Não mais. Agora ele está apenas triste. Ele diz que entende por que você fez isso. Que ele mereceu. Mas que sente falta de conversar com você. Sente falta da mãe dele. As lágrimas ameaçaram vir, mas eu as contive. Talvez um dia possamos conversar, mas não hoje. Ainda não. Chloe assentiu. Compreensiva. Eu entendo. Eu só queria que você soubesse que ele mudou, que está tentando ser uma pessoa melhor. E eu também. Ela se levantou lentamente. Obrigada por me ouvir, Senhora Reis. Você não precisava. Não, admiti, mas eu queria porque, apesar de tudo, acredito que as pessoas podem mudar se realmente quiserem. Ela sorriu tristemente. Espero que você esteja certa. Quando Chloe saiu, fiquei sentada no meu escritório por um longo tempo, olhando pela janela, pensando em tudo o que havia acontecido, nas decisões que tomei, nas consequências que elas desencadearam. Fiz a coisa certa? Eu ainda não tinha certeza absoluta. Mas sabia de uma coisa. Sabia que me defendi quando ninguém mais o faria. Sabia que estabeleci limites quando necessário. Sabia que ensinei uma lição difícil, mas importante. E sabia que, apesar da dor, eu conseguia viver comigo mesma. Isso tinha que ser o suficiente. 6 meses depois daquele dia que mudou tudo, minha vida havia encontrado um novo ritmo. Eu não morava mais no pequeno apartamento. Mudei-me para uma casa modesta, mas confortável, nos arredores da cidade. Nada extravagante. Eu não precisava impressionar ninguém. Tinha um jardim onde cultivava tomates e ervas, um escritório onde lia à tarde e um lugar de paz. Eu não me sentia assim há anos. A empresa continuou crescendo. Gregory se revelou um CEO excepcional. Juntos, implementamos mudanças que transformaram não apenas os números, mas toda a cultura da Consolidated Manufacturing. Numa tarde de sábado, eu estava podando as roseiras no jardim quando ouvi a campainha. Não esperava visitas. Carol tinha viajado com o marido. Javier nunca aparecia sem avisar. Tirei minhas luvas de jardinagem e fui abrir a porta. Do outro lado estava Ethan, meu filho. Ele parecia diferente, mais magro, mais sério. Usava jeans e uma camisa simples. Nada dos ternos caros de antes. Segurava flores numa das mãos. Rosas amarelas. Minhas favoritas. Oi, mãe, disse ele, com a voz trêmula. Ethan. Minha voz saiu mais suave do que eu esperava. Posso entrar? Perguntou ele cautelosamente. Assenti e dei um passo para o lado. Ele entrou devagar, olhando em volta. Que casa bonita. Simples, como você. Desta vez, não era um insulto. Era um elogio. Obrigado. Sentamo-nos na sala de estar. Um silêncio constrangedor preencheu o espaço entre nós. Ele olhou para as flores em suas mãos. Eu olhei para as minhas mãos no meu colo. Finalmente, ele falou. Não consigo parar de pensar no que aconteceu. Todos os dias, todas as noites, eu repasso tudo na minha mente. As coisas que eu disse, as coisas que eu permiti, as mentiras que contei. Ethan, comecei, mas ele ergueu a mão. Por favor, deixe-me terminar. Eu já pratiquei isso 1000 vezes. Ele respirou fundo. Eu fui um covarde, um mentiroso, um filho ruim. Eu falhei com você de todas as maneiras possíveis. E a pior parte é que fiz isso conscientemente. Eu sabia que Chloe estava te humilhando e não fiz nada. Eu sabia que estava exagerando nos meus relatórios e não me importei. Eu sabia que estava vivendo uma mentira e preferia isso à verdade. Seus olhos se encheram de lágrimas. Porque a mentira era mais confortável. A mentira me fez sentir importante, bem-sucedido, admirado. Mas a verdade, ele continuou, com a voz embargada. A verdade é que eu não era nada sem você.
Tudo que eu tinha, tudo que eu era, veio do seu sacrifício, do seu trabalho, da sua visão. E em vez de me orgulhar disso, eu me envergonhei. Eu me envergonhei de você porque você não se encaixava na imagem que eu queria projetar. E isso me torna a pior pessoa do mundo. Lágrimas escorriam livremente pelo seu rosto. Me desculpe, mãe. Me desculpe muito. Eu não espero que você me perdoe. Eu não espero que você me aceite de volta na sua vida. Eu só precisava que você soubesse que eu entendo, que eu compreendo tudo. Levantei-me e fui até a janela. Eu não conseguia olhar para ele. Se eu olhasse, minha determinação se quebraria. Sabe o que doeu mais? Perguntei, com a voz trêmula. Não foram os insultos da Chloe. Não foram as mentiras. Foi o seu silêncio. Foi ver o menino que criei, aquele a quem ensinei a defender os fracos, ficar parado em silêncio enquanto me destruíam. Aquele silêncio partiu meu coração mais do que qualquer palavra cruel. Ouvi-o soluçar atrás de mim. Eu sei, e não tenho desculpa. Não há justificativa para isso. Virei-me para olhá-lo. Este homem de 35 anos chorando como uma criança. E pela primeira vez em meses, não vi o executivo arrogante. Vi meu filho, o garotinho que costumava me abraçar quando tinha pesadelos. O adolescente que me ajudava na fábrica. O jovem que prometeu que me orgulharia. Os últimos 6 meses foram os mais difíceis da minha vida, disse ele, enxugando as lágrimas. Perdi meu emprego, meu casamento, minha casa, minha reputação. Mas sabe o que ganhei? Ele olhou diretamente para mim. Ganhei perspectiva. Ganhei humildade. Ganhei honestidade. Trabalho em uma pequena empresa agora como assistente de marketing. Ganho $1.200 por mês. Moro em um apartamento de 1 quarto. Eu visto roupas de segunda mão. E, pela primeira vez em anos, consigo dormir à noite porque não estou mentindo. Não estou fingindo ser alguém que não sou. Sou apenas Ethan, e isso basta. Sua sinceridade me atingiu em cheio. Cada palavra soava real, honesta, sem as camadas de falsidade que ele costumava usar. Chloe, perguntei. Ela se mudou para outra cidade. Nos divorciamos há 2 meses. Foi o melhor a se fazer. Éramos tóxicos juntos. Alimentávamos o pior um do outro. Caminhei lentamente em sua direção e sentei ao seu lado. Por que você veio hoje, Ethan? Ele me olhou com os olhos vermelhos. Porque é seu aniversário, 68 anos, e percebi que nos seus últimos 3 aniversários eu nem liguei para você. Estava ocupado demais com a minha vida de mentira. E eu não quero mais ser essa pessoa. Eu tinha me esquecido que era meu aniversário. Com tudo o que aconteceu, as datas perderam a importância. Estas flores, disse ele, estendendo-as para mim. Comprei com meu próprio dinheiro. Não é um buquê caro como os que a Chloe costumava comprar para impressionar as pessoas, mas são de coração. São de verdade. Peguei as flores. As rosas amarelas tinham um perfume maravilhoso. Obrigada, sussurrei. Não espero que você me perdoe hoje, disse Ethan. Nem amanhã, nem talvez nunca. Mas se um dia você pudesse me dar uma chance de mostrar que mudei, que aprendi, que cresci, esse seria o maior presente da minha vida. Olhei para ele por um longo tempo, procurando qualquer sinal de manipulação, de falsidade, mas só vi dor genuína, remorso verdadeiro, crescimento real ou perdão não é algo que se dá de uma vez, eu disse finalmente. É algo que se constrói dia a dia com ações, não com palavras. Eu sei, ele assentiu. E estou disposto a trabalhar por isso pelo tempo que for necessário. Levantei-me e fui para a cozinha. Coloquei as flores em um vaso com água. Fiz 2 xícaras de café. Quando voltei, Ethan ainda estava no mesmo lugar, esperando. Ofereci-lhe uma xícara. Fique para o jantar, eu disse simplesmente. Seu rosto se iluminou. Sério? Isso não significa que tudo está perdoado. Não significa que voltaremos a ser como éramos, mas significa que estou disposto a tentar. Aos poucos. Ele se levantou e me abraçou. Um abraço longo e desesperado, repleto de todos os sentimentos que as palavras não conseguiam expressar.
Naquela noite, cozinhamos juntos. Algo simples. Macarrão ao molho de tomate, uma salada, pão. Conversamos sobre o novo emprego dele, sobre a minha vida na empresa, sobre a Carol e a viagem dela, sobre tudo e nada. E, pela primeira vez em anos, tudo pareceu normal, real, honesto. Quando ele foi embora naquela noite, me abraçou novamente na porta. Obrigado por me dar essa chance, mãe. Não vou desperdiçá-lo. É melhor mesmo, respondi com um pequeno sorriso. Observei-o partir em seu carro velho. Um modelo de 10 anos, cheio de amassados. E senti algo que não sentia há muito tempo. Esperança. Nos meses seguintes, Ethan passou a me visitar regularmente. Às vezes, apenas para tomar um café, outras vezes para me ajudar no jardim. Ele nunca pediu dinheiro. Nunca pediu favores. Ele só queria estar presente, reconstruir o que havia quebrado. E, lentamente, muito lentamente, a ferida começou a cicatrizar. Nunca voltamos a ser exatamente como éramos antes. Algumas coisas, uma vez quebradas, não podem ser totalmente reparadas. Mas construímos algo novo, algo mais forte, baseado na honestidade, no respeito e em limites claros. Um ano após a revelação, eu estava sentada no mesmo jardim, podando as mesmas rosas. A empresa estava melhor do que nunca. Ethan havia sido promovido em seu novo emprego por sua ética de trabalho e dedicação. Carol e eu conversávamos toda semana, e eu finalmente vivia em paz. Não a paz da ignorância, mas a paz de alguém que lutou por sua dignidade foi salva e ela venceu. Sorri, olhando para o céu azul. Algumas pessoas só aprendem quando perdem tudo. Outras nunca aprendem. Mas alguns raros têm a coragem de encarar seus erros, aceitar as consequências e escolher crescer. Ethan, no fim das contas, era um desses raros. E isso, no final das contas, era tudo o que uma mãe poderia desejar. Justiça não é vingança. É simplesmente a calmaria depois da tempestade. E nessa calmaria, finalmente descobrimos quem realmente somos.